Considerando que aportou nesta Casa, em 11 de fevereiro de 2020, a representação formulada pelo vereador Paulo Rodrigo Sestrem, em face do prefeito e vice-prefeito municipal, pela prática de supostas infrações político-administrativas. Considerando que o procedimento a ser adotado nestes casos é aquele previsto no Decreto-Lei 201/67, conforme o despacho da Corregedoria da Casa. Considerando o rito estabelecido na legislação mencionada, procedemos da seguinte forma. Tendo em vista o impedimento para deliberar sobre a aceitação da representação do vereador denunciante, convidamos o suplente vereador Valdir Risselmann, devidamente já convocado, para que adentre ao plenário em substituição ao vereador Paulo Rodrigo Sestrem até o término da votação. Ato contínuo, passamos à leitura da presente representação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, Santa Catarina. Paulo Rodrigo Sestrem, brasileiro, casado, vereador, inscrito no CPF número 003-954-20900, portador do RG 31-129-74, título de eleitor 0344-2354-0906, zona 086, seção 138, residente domiciliada, Rua Paulina Gervásio, sem número, no bairro Limeira Baixo, nesta cidade de Brusque, Santa Catarina, vem a presença de Vossa Excelência com base na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Brusque e na Lei Federal número 1079/50, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67, propor a presente representação contra a prática de infrações político-administrativas. Em face dos chefes do Poder Executivo, o prefeito João Oscar Paigli e o vice-prefeito José Arivec, com o endereço funcional à sede da Prefeitura Municipal de Brusque, Santa Catarina, consoante as disposições de ordens fáticas e legais que passa a expor. Em 19 de janeiro do corrente ano, o vereador que esta subscreve foi notificado por meio de denúncias oriundas da comunidade local de que o município de Brusque, através da Secretaria da Saúde, estaria inserindo informações falsas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, CNS, no sentido de que a unidade de pronto atendimento do bairro Santa Terezinha estaria em funcionamento de segunda-feira a sábado, das 8 horas às 22 horas, com 3 servidores atuando no local, sem de fato o ser. Por conseguinte, este vereador, tomando os cuidados que são inerentes à pessoa cautelosa, verificou e atestou que o cadastro efetuado no CNS, sob o número 989-9286, pronto atendimento municipal, constava as informações da denúncia, as quais estavam disponibilizadas nas ferramentas de transparência dos atos de gestão. Direcionando-se então ao local, comprovou-se tratar de informe enganoso. No regular exercício de suas atribuições, este representante popular, usando das ferramentas que são próprias a uma democracia, a saber, buscar o envolvimento da sociedade com a administração pública, divulgou o acontecido em suas redes sociais. Entretanto, de forma surpreendente, ao invés de atentarem separar as irregularidades, notícias e corrigi-las, o secretário municipal de saúde veio a público sustentar a mentira de que, entre aspas, o cadastro do pronto atendimento, mesmo sem estar em funcionamento, é um procedimento normal dentro da pasta a pedido do próprio Ministério da Saúde. Fecha aspas. Fonte Jornal Município, edição 6933, de 21 de janeiro de 2020. Se não bastasse ao secretário municipal de saúde querer sustentar o engodo, começaram os ataques pessoais empreendidos pelos membros do alto escalões do governo municipal, iniciando-se pelo secretário interino de Governo e Gestão Estratégica, senhor André Vec, sendo acompanhado pelo vice-prefeito Ari Vec, pelo prefeito Jonas Paigli, como demonstrou publicamente a imprensa municipal. Fonte, o município. Fonte, o município. Ainda, fundamentado na mentira,
a onda de ataques pessoais foram se ampliando pelas mais diversas redes sociais, públicas e privadas, partindo desde o Procurador-Geral do município, Edson Ristoff, até os escalões menores, todos cargos em comissão, submissos aos comandos dos chefes do Poder Executivo, conforme demonstrado na tribuna desta Casa, na sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2020. O nefasto ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia que, entre aspas, basta repetir uma mentira para que ela se torne verdade. Seguindo esta estratégia, os chefes do Poder Executivo, utilizando a estrutura de pessoal que lhes são de direito, orquestram um ataque social contra este vereador, o que já é por si só um fato grave. Mas esta organização não se contentou em tentar sujar a honra deste representante popular nas redes sociais. Eles pretendiam calar e impedir o livre exercício do mandato, interferindo o funcionamento regular do Poder Legislativo. Para isto, escondendo-se na figura do município, os chefes do Poder Executivo intentaram uma representação ética em face deste vereador, protocolada nesta Casa sobre o número 22/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Não, questão de ordem, havendo esse projeto, né, em discussão na Câmara, a lei que rege ele é uma lei bastante antiga já, né, federal, e dentro disso ali se pede em votação direta, né, mas que também não diz que se pode pedir um prolongamento e adiamento para uma melhor análise, né, desse projeto, né, sendo que essa Casa deve discutir melhor antes de fazer esse encaminhamento, né, devido a trazer vários problemas sérios ao nosso município, né, um projeto nessa linha sem uma boa avaliação, um bom estudo. Então, assim, eu gostaria que pudesse haver uma prorrogação à questão de ordem nessa linha. Vereador, como a denúncia não é regida pelo regimento interno, eu indefiro o seu pedido de questão de ordem. Portanto, continuamos a leitura. Está indeferido. Obrigado. O Poder Executivo intentar uma representação ética em face deste vereador, protocolada nesta Casa sob o número 22/2020, sob a vaga e infundada acusação genérica de que este teria agido com quebra de decoro parlamentar e conduta ética, se utilizando de falsa imputação contra a instituição vigente, transformando a informação dúbia em palanque disfarçado para a captação de sufrágio. Um verdadeiro ataque institucional e de nítida afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Carta Magna em vigência. Entretanto, ao contrário das alegações do secretário, o qual dirige suas preocupações à defesa da conduta dos ocupantes ao Poder Executivo Municipal, ao invés de se atentar com a sua obrigação de zelar pela saúde pública, as informações divulgadas pelo vereador são no todo verdadeiras. Destaca-se que na referida representação ética, o município acusa este vereador em ter propagado informação falsa, sem sequer checar a fonte e sua veracidade. O município de Brusque aduz que as informações lançadas na plataforma CNS foram exigidas pelo Ministério da Saúde, sendo que somente após o prévio cadastro no sistema ministerial é que haveria o repasse de valores necessários à conclusão das obras. Mas a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Galileu Galilei. Consultado sobre o tema, o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde do Governo Federal manifestou-se através de e-mail encaminhado a este vereador nos seguintes termos: no que tange a informação repassada do cadastro do pronto atendimento, mesmo sem estar em funcionamento, é um procedimento normal dentro da pasta a pedido do próprio Ministério da Saúde. Está equivocada, uma vez que, conforme portaria de consolidação número 01 GM-MS 2017, em seu artigo 359, esclarece que o CNS é Sistema de Informação de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde do país
e o artigo 360, inciso 2º, para ser considerado estabelecimento de saúde passível do registro do CNS, deve possuir espaço físico delimitado e permanente, onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica. Portanto, apenas estabelecimentos de saúde ativos devem figurar no CNS. Cumpre ressaltar que informação incorreta no CNS pode vir a infringir o artigo 297 do Código Penal, pelo fato do CNS ser considerado um documento público, de acordo com o artigo 359 da Portaria de Consolidação número 01/GM/MS/2017. Destaca-se a redação do referido artigo. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: exclusão de 2 a 6 anos, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. E a redação do artigo 359 da referida portaria. Artigo 359. O CNS se constitui como documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no país, independentemente da natureza jurídica ou de integrar o SUS, e possui as seguintes finalidades. As alegações iniciais do governo, efetuadas através do secretário municipal de saúde, pressupõem ou falta de total conhecimento sobre os procedimentos da pasta, ou má-fé em inserir informações falsas em documento público, a fim de que, quem sabe, melhorar indicadores governamentais de infraestrutura em saúde, atentando contra os princípios da administração pública, da transparência, da publicidade, da participação popular, da honestidade, constituindo também em infração o artigo 4º da Lei Federal número 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa. Difícil é acreditar que o senhor Humberto Martins Fornari e o senhor Jonas Oscar Paigli, profissionais da saúde de longa data, médicos, tenham incorrido em erro e não sabiam como se procede o registro de informações em um estabelecimento de saúde. Obrigado. E que não foram diligentes o suficiente para encaminhar um e-mail ao órgão responsável a fim de sanar eventuais dúvidas. Logo, pode-se pressupor que ambos agiram com dolo, intenção, ao inserir informação falsa em documento público, bem como em propagar um ambiente de mentira na administração pública através de seus gestores municipais. Definir decoro não é uma atitude fácil, visto que é algo inerente, natural, do ser humano, cujo conceito pode variar ao longo dos anos de uma região ou de uma cultura. Alguns dicionários contemporâneos e regionais definem decoro como seriedade e decência ao agir. 2, ao agir e dignidade. 2, compostura nas maneiras. Decoro parlamentar, comportamento correto, sóbrio e idôneo que se exige de parlamentar durante seu mandato. Dicionário Michaelis. Entretanto, quando um ato falta ao decoro, imediatamente é perceptível em qualquer espaço e tempo a falta de seriedade e decência ao agir, a falta de dignidade, a falta de compostura, não são comportamentos corretos, sóbrios e idôneos que se exigem de um político em um mandato eletivo, em especial para os chefes de um poder. A infração aos códigos de urbanidade no trato com as autoridades municipais, bem como a infração a todos os dispositivos legais supracitados, indiscutivelmente, em qualquer tempo ou espaço, são exemplos claros de quebra de decoro. Isso posto, diante do narrado e efetivamente comprovado, conclui-se que os chefes do Poder Executivo, item A, incorreram em conduta ilegal, lançando informação falsa
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como se a unidade do pronto atendimento supramencionada, que ainda não foi concluída, estivesse em funcionamento. Infração penal, artigo 267 do Código de Lei 2848/1940. Item B. Praticaram com dolo todos com dolo atos que atentam contra os princípios da administração pública, em especial ao da transparência, da publicidade, da participação popular, da honestidade e improbidade administrativa. Artigo 11 da Lei Federal 8.429/1992. Item C. Agiram com total falta de urbanidade frente a esta autoridade legislativa, inclusive promovendo o uso da estrutura de pessoal da Prefeitura na tentativa de denegrir a imagem deste vereador nas redes sociais, entre parênteses, quebra de decoro. Item D. Agiram em conluio com outros servidores do Executivo para, escondendo-se na figura do município, protocolar uma representação infundada contra este vereador, a fim de impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal, infração política administrativa, item 1, artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Tais condutas servem de fundamento para a presente denúncia, conforme passará detalhadamente a expor. Nos fundamentos jurídicos, o vereador é membro do Poder Legislativo do município. Nessa condição, o vereador é incumbido às tarefas de legislar e exercer a fiscalização do Poder Executivo. A função fiscalizadora do vereador está relacionada ao controle parlamentar, o qual diz respeito ao acompanhamento por parte do Legislativo da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração. Tais funções estão elencadas no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal da forma da lei. No caso em questão, o vereador municipal elaborou, dentro de suas funções constitucionalmente previstas, uma denúncia quanto à infração cometida pelos chefes do Poder Executivo, o prefeito João Oscar Pagli e o vice-prefeito José Rivec, visando nitidamente a coação do vereador e a submissão e intimidação do Poder Legislativo, elaboraram publicações em suas redes sociais, além de manifestação através dos órgãos de imprensa local e de emissão de uma nota oficial da Prefeitura Municipal, com data de 21 de janeiro de 2020, visando desconstituir a denúncia efetuada por um edil legitimamente eleito e no regular exercício do seu ofício, e buscando justificar a ilegalidade praticada no âmbito do ente público. Uma verdadeira afronta às funções do vereador. Não se pode admitir, nobre presidente, o desrespeito e o descaso dos chefes do Poder Executivo em qualquer membro do Poder Legislativo Municipal que esteja exercendo suas atividades no cumprimento da lei, representando os cidadãos que consignam suas aspirações através do sufrágio. Além da ilegalidade cometida ao cadastrar informações falsas no CNS, os chefes do Poder Executivo acobertaram tal conduta ilegal e criminosa, apresentando justificativas infundadas e mentirosas, demonstrando total improbidade e quebra de decoro. Tais condutas configuram infrações político-administrativas e estão sujeitas à cassação do mandato. Nesse sentido, importa destacar a redação do artigo 4º, inciso 1 e 10 do Decreto-Lei 2001/67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Item 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Item 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isto posto, nobre presidente da Câmara Municipal de Brusque, não restam dúvidas quanto à comprovação de tais ilegalidades praticadas pelos denunciados, sendo que este ilibado parlamentar certamente
não será conivente com condutas ilícitas e análogas a sistemas ditatoriais impensadas no Brasil em que vivemos hoje. Da admissibilidade da denúncia. O artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Isto posto, resta demonstrado o cabimento da presente denúncia por este vereador. Por conseguinte, na admissibilidade da denúncia, a Câmara Municipal deverá verificar a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou, ainda, se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Logo, evidenciada a admissibilidade da presente denúncia, passará a expor os fatos ocorridos e fundamentos que a justificam. Dos pedidos, ante o exposto requer, item A, o recebimento e processamento da presente denúncia com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 2001/67 e demais legislações pertinentes. Item B, proceda-se a presente denúncia via conduta ilegal e quebra de decoro dos senhores prefeito e vice-prefeito municipal, em observância ao rito estabelecido no regimento interno desta Câmara e demais legislações pertinentes. Item C, ao final, seja julgada procedente a denúncia, em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa, por 2/3 de seus membros, em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de prefeito e vice-prefeito municipal, e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato dos senhores prefeito e vice-prefeito. E item D, em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Termos em que pede deferimento. Brusque, 7 de fevereiro de 2020, assina Paulo Rodrigo Sestrem, vereador. Conforme o decreto 2001, no qual rege a presente denúncia, nós colocamos, então, em votação o recebimento ou não da denúncia. Quero informar que, como não havia tempo necessário para inserir o vereador suplente Valdir Hilsemann no sistema de votação, nós vamos fazer o sistema convencional. Portanto, aqueles que votarem a favor da denúncia permanecerão sentados. Aqueles que votarem contra a denúncia, né, vão se levantar. Então, está em votação. Cinco, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Deu voto favorável. Então, está rejeitada a denúncia por maioria absoluta. Portanto, arquive-se a presente representação. Está arquivado. Pois não, vereador? 6 a favor e 9 contra. Dando continuidade à sessão, então, nós concedemos a palavra aos líderes partidários.
Desculpa, o vereador Paulinho retorna, né? Obrigado, vereador Valdir, né, pela sua colaboração. E o vereador Paulinho retorna à sessão normalmente. Está com a palavra os líderes partidários. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham nesta sessão, em suas casas, a imprensa, serventuários da casa, uma boa noite. Senhor presidente, até como já foi votado e já foi colocado, arquivado o processo, mas como líder da oposição e também, né, conversando com meus pares, eu me sinto na obrigação de colocar algumas situações que eu já ia colocar, na verdade, durante a sessão, que realmente me sinto infeliz com a situação, porque eu acho que esse ato, na verdade, gerou, né, já da própria denúncia do vereador Paulinho, no exercício da fiscalização dele, no dever dele de fazer a fiscalização. Então houve essa troca de farpas, né, onde ele cumpriu o seu dever, né, e o município apresentou a representação, que no meu entendimento afrontou, né, a separação e a independência dos poderes, no nosso entendimento, não vou colocar aqui porque nós conversamos, coagiram, né, o princípio de fiscalização do Poder Legislativo, que é dever do vereador. Agora quer dizer que ninguém mais pode falar nada que está errado, não pode fiscalizar, porque está indo contra o governo, então tem que ser... Então, desculpa, eu acho que isso é uma coisa errada, feriram de uma forma brusca assim, os princípios, né, da fiscalização, e além de infringir o artigo 297 que estava ali, infringir o artigo 31 da legislação federal. Então eu acho que, na verdade, esse tipo de atitude, né, eu acho que está começando a se formalizar uma certa ditadura, onde que o vereador não pode mais fazer nada porque é contra o governo. E outra, o processo que aqui foi colocado foi de abertura de um processo de uma possível cassação. Então é nosso dever fiscalizar, ver se aquilo ali é real ou não é real. Isso não quer dizer que vai dar cassação. Eu também sou contra, porque da outra vez que teve, me desculpe, mas foi um atraso para a cidade. Ficamos 1 ano quase parado aí, a cidade ficou parada por causa dessa palhaçada. Entendeu? Só que eu acho que o ato colocado ali deveria ser, sim, analisado pelos vereadores na sua atribuição de fiscalização. E lá na frente se decidir se vai ser cassado, se vai ser afastado do secretário de saúde ou, né, das atribuições das pessoas que estão ligadas ao poder público do executivo. Mas, então, esse seria o recado, por isso que votamos favorável, né, a abertura do processo, porque nós entendemos que o vereador deve, sim, fiscalizar as ações do município, e isso é de direito e de dever do vereador e do Poder Legislativo. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Para que não tenha dúvida, essa presidência lembra que foi votado pelo arquivamento da denúncia, correto? Com a palavra, o líder da situação. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia aqui presente. Nosso ex-presidente da Câmara, ex-vereador Guilherme Marcheski, sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Senhor presidente, eu gostaria, em nome da maioria ou situação, eu ainda não... maioria, né? Agora devidamente formalizada essa situação. Primeiramente dizer que eu não concordo com o que o vereador Marcos aqui teceu. É uma questão de... cada um sabe aquilo que vota, aquilo que faz. Teve um vereador que passou nessa casa, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, que existe 3 verdades, a minha, a tua e a verdade verdadeira. Então, cada um busca saber qual é a verdade verdadeira. Então, quer dizer que a democracia aqui imperada de 9 a 6 foi errada. Quer dizer que a democracia está sempre do lado errado. Sempre o lado certo é aquele que perde, porque a maioria esmagadora, muitas vezes, é o que ganhou. Então, assim, quem leu o processo, quem leu a denúncia, sabe muito bem que não tem nem fundamentação. Sabe? É um pedido de cassação sem pé e sem cabeça. Qual foi a cassação que o vereador Paulinho teve por parte da administração pública? Essa foi a pergunta que nós 9 fizemos quando estivemos reunidos. Paulinho fez a matéria, fez o vídeo. Eu não concordei com o que ele fez, até porque existiu sim informações lá dúbias,
no vídeo, principalmente da questão de funcionário fantasma, ficou muito chato aquilo, sabe? E eu não vi o prefeito dizendo que o Paulinho estava proibido de fazer. Agora, se ele estava fazendo algo irregular, cabe a ele saber. Ele é vereador, ele que tem que saber o que ele pode fazer ou não. Agora, pelo fato do prefeito, do vice e algumas pessoas do governo terem se manifestado em rede social de forma pública, cabe ao vereador Paulinho entrar com uma representação até por dano moral. E que eu acho que ele deve fazer, se ele se sentiu ofendido nesse ponto, deve fazer. Agora, trazer para o plenário da casa um pedido de cassação de um prefeito, sabe? Que a gente passou por isso há pouco tempo. E o interessante, senhor presidente, é que há pouco tempo a fala foi diferente quando foi cassado um prefeito. Agora mudou. E olha a forma da denúncia. A diferença da denúncia. Me recordo, vereador Simas, que há não muito tempo atrás, nós, vereadores, tivemos a seguinte fala, e o vereador Guilherme estava junto: se votar contra o meu projeto, eu demito os funcionários ligados ao partido. Hoje, o Fábio Roberto Souza, que era o diretor do PROCON na época, profissional ao extremo, foi aproveitado pelo Luciano Davan e é um dos melhores funcionários da Van. Obrigado, ex-prefeito Paulo Essel, por ter cumprido a sua palavra. Luciano Davan agradece. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, a todos que estão aqui presentes, aos nossos serventuários, cumprimento especial ao seu Guilherme, que já foi presidente dessa casa, vereador conosco. Eu vou deixar... Peço aos vereadores, por favor, peço aos vereadores que se contêm, a palavra está com o líder do governo. Obrigado, presidente. Pode continuar, vereador. Eu vou, de uma forma bem rápida aqui. Por favor. Por favor, mais uma vez a presidência vai pedir para que faça silêncio para que o líder do governo possa fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, eu vou apenas não vou usar os 3 minutos, até porque vou provavelmente falar, mas eu gostaria de fazer minhas aqui as palavras do vereador Jean, enquanto líder do governo, dizer que o governo municipal, a pessoa do prefeito, Dr. Jonas, e do vice Ari, e do secretário de saúde, Humberto, estão tranquilas em relação a tudo aquilo que aconteceu e aquilo que foi colocado, foi apresentado em termos de documentação. Então, a denúncia, não havia outro caminho a não ser o arquivamento, mas eu volto daqui a pouco, eu tenho os meus 10 minutos, para trazer algumas informações referentes a isso, para mostrar, né, como a gente falou, que fazer baderna, fazer showzinho por aí, querendo ganhar politicamente, não é o caminho de se fazer política mais hoje. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadora, vereadores, boa noite à plateia que nos acompanha na sessão ordinária desta terça-feira. Eu não ia me manifestar, até porque eu não estava na sessão, né? E diante dos comentários agora do vereador Jean e do vereador Simas, mais uma vez eu afirmo, não vou manifestar. Sabe por quê? Porque ficou claro a divisão e a proteção da atual gestão. Então, já está claro, eu acho que não preciso manifestar. Mas vamos lá, eu trago 2 assuntos hoje, senhor presidente, que é referente ao bairro Limeira. Vamos botar as fotos lá, Cláudio. Estive lá essa semana passada, desculpa, na rua Eugênio Brandi. Lá nós temos uma situação que já esteve lá, a visita da Defesa Civil. No final da rua Eugênio Brandi, vai passando, Cláudio. Lá é um acesso também que a Secretaria de Obras está planejando a pavimentação há algum tempo. Eles são os moradores tirando a barreira, porque a Prefeitura acabou não conseguindo chegar lá a tempo, né? Vai passando. É uma situação que foi autorizada, e quando a gente fala aqui na outra sessão em falta de planejamento, foi falado muito bem aqui por um grupo de vereadores na outra semana, é isso aqui. Foi aprovado pela Caixa Econômica, financiamento de 30 mil reais, 30 anos, para os moradores pagarem nessa localidade. Aonde foi aprovado pela Prefeitura, foi aprovado pelo BEPLAN, pela Caixa Econômica, pelos engenheiros, e hoje nós temos essa situação lá. Um pouquinho mais agravada agora nesses últimos acontecimentos. Pode ir passando? Então a gente fez um documento, uma indicação até que foi aprovada, já aqui também passa direto, né?
para a Secretaria de Obras para que faça essa infraestrutura lá, porque lá em cima são, se eu não me engano, 14 famílias, tem alguns moradores daqui, né, lá da localidade, a Thaís, enfim, que realmente estão sofrendo algum tempo já com isso. Então a gente solicita aqui mais uma vez ao líder do governo, Simas, que possa conseguir fazer essa infraestrutura lá, fazer um enroncamento que tem que fazer para garantir que aqueles imóveis não caiam e não possa, né, ocasionar alguma coisa mais grave ainda naquela localidade. Então eu combinei com os moradores trazer esse registro aqui, eu fui lá, registrei e estou trazendo aqui. E agora o outro assunto, é um assunto muito interessante que vai atingir uma boa parte da comunidade. É a rua, comunidade que ainda não tem pavimentação na sua rua, né? É claro. Que é a rua na Limeira também, próximo ao loteamento Dom Nelson lá. Até o Neito, nós estávamos falando sobre Dom Nelson há pouco, né? A rua Mercedes Tereza Torresani Prete. É de conhecimento dos vereadores aqui que existe uma lei no município que faz a pavimentação por adesão. É aquela parceria entre a comunidade e o poder público, para que o poder público não assuma totalmente a obra, porque tem várias ruas ainda sem pavimentação, e a gente sabe, né, que os valores arrecadados têm outras finalidades também, além dessas também, mas a porcentagem não é tão grande. Então é feita essa parceria. É importante destacar que essa lei é uma lei ainda de 98, né, que dispõe sobre a pavimentação de vias públicas e regimento de mutirão. Pois então, essa rua, que é a Mercedes, ela se encontra nesse estado, sendo que, continua, vai indo, mais um pouquinho, sendo que o contrato, para os amigos e quem está nos ouvindo em casa, foi assinado no dia, opa, está aqui, esse é o contrato, foi assinado no dia 28 de maio, sendo que esse contrato tinha 4 parcelas, o valor deste morador foi 1.864, e o próprio contrato, né, ele fala algumas coisas. Ele fala o quê? Que os contratos são emitidos boletos, que poderão ser enviados por outra empresa. Eu não vou citar aqui o nome da empresa, tá? Por enquanto ainda não. Também o parágrafo diz que, em caso de atraso do pagamento, a empresa poderá suspender o fornecimento de material, os proprietários acima qualificados concordam. Estabelece também a cláusula de 10%, né, sobre o saldo devedor, e ainda, tendo a previsão do início das obras, assim que a Secretaria de Obras deixar a infraestrutura pronta. E aí, a previsão de entrega da obra é de 90 dias. Olha só, 90 dias. Foi assinado em maio do ano passado, né? Já estamos beirando um ano, vai mais uma foto. E aí, falta esse trecho da rua, porém vários moradores até agora não acertaram com a empresa. Ou seja, parece que esse trecho aqui não vai ser pavimentado, o outro trecho atrás também teve dificuldade. O que eu quero trazer aqui para os senhores? Que nós temos na nossa cidade hoje uma lei a qual a prefeitura faz toda a base e os moradores pagam. Hoje tem na cidade, vou citar alguns bairros aqui só de moradores que nos procuram. Está aqui o presidente Dom Joaquim, o Valdir, que encontra essa dificuldade. Nós temos o Rogério lá no Rio Branco, Volta Grande, Cedro, Cedrinho, Souza Cruz e muitas outras ruas que têm essa adesão para a pavimentação. Porém, sabe o que aconteceu nessa rua, que é só um exemplo? Essa empresa não pegou autorização da prefeitura. Mas como que a prefeitura está pavimentando? Eu fiz um pedido de informação ao gabinete do prefeito, com 2 pedidos. Possui autorização da Prefeitura de Brusque para realizar a pavimentação, o nome dessa empresa, via pública, e encaminhar à Casa Legislativa documento, decreto, contrato, procedimento e qualquer outros atos que fundamentam a pergunta anterior. Pois bem, veio do gabinete, como sempre, né, as respostas do Executivo, não vou dizer sempre, mas 80% pela metade, não é exatamente o que o vereador pergunta, outros vereadores já encontraram essa dificuldade aqui, né, dizendo que qualquer tipo de pavimento, a prefeitura não é responsável, quem escolhe são os moradores. Claro, eles podem escolher o PV, pode escolher a lajota, pode escolher o calçamento. Quando é asfalto, tem essa parceria com o executivo por causa da usina. Também ressalta, né, que nesse tipo de parceria, a infraestrutura e a implantação é da prefeitura. A parte de baixo, né, toda a caixa. E aí tem uma coisa, que eles disseram o seguinte: informamos que a Prefeitura Municipal de Brusque está realizando isso, finalzinho do ano passado, um estudo para buscar o credenciamento de empresas. Eles estão desde 2017 fazendo essa parceria e não tem ainda o credenciamento de empresa. Por isso que naquelas ruas lá em Dom Joaquim, lá no Rio Branco, em qualquer outro local da cidade, demora tanto, porque a própria prefeitura não dá autorização para a empresa fazer. Como que não, Paulinho? Pessoal, se desse, essa rua aqui não estava assim, como que eles liberam
para fazer a pavimentação se todos os moradores não acertaram, não tem contrato. Hoje a empresa não quer fazer porque o morador não quer pagar. Como que a prefeitura vai lá e diz, pode começar a obra se não sabe se os moradores pagaram? Aí vira esse transtorno. Vira o transtorno da população, transtorno na Secretaria de Obras que fica sendo cobrado a todo momento pelos moradores. Mais uma vez, vereador Marcos, falta de planejamento da Prefeitura, da Secretaria de Obras. E pior do que isso, vendem um sonho lá para aquela população que é a pavimentação, a qual está quase um ano e não acontece. E mais do que isso ainda, escutam-se pelos corredores, bastidores do Legislativo e Executivo, que por ser ano eleitoral, né, começa-se a fazer parcerias sem o que está na lei. Então, alerto aqui a população. Se acontecer isso em alguma rua, que vocês estão atentos, que não tem a documentação pertinente, não tem contrato, denunciem. Os vereadores aqui estão atentos para que esse tipo de situação não aconteça mais na nossa cidade. Aqui tem uma conversa muito interessante entre obras, essa empresa e tal, mas quem está pagando o pato são os moradores. Sempre tem uma justificativa. A empresa joga para a prefeitura e a prefeitura joga para a empresa. E aí quem sofre é a população que está lá quase um ano e não consegue concluir. Aí a empresa chega ao cúmulo de falar assim, ó, seguinte, pode vir, Tuta, pode fazer a parte. Obrigado, vereador. Sem dúvida nenhuma, a empresa, pelo que eu mais ou menos vi, já vem um tempo, né, fazendo rua também em parcerias. Com certeza, não tenho dúvida que quem fez a cancha, quem fez a parte e da areia, eu acho que é a prefeitura, né? Foi a prefeitura. Então, eu acho que essa questão de não fazer, né, ou faz tudo, ou essa questão ali fica meio complicado, né? Não se fazia na época uma situação dessa. Mas aí eu acho que só faltou conversa entre prefeitura e mesmo Na verdade, a questão da... Obrigado, vereador Tuta. Mas essa parceria realmente tem que ser... Exatamente, vem bem nessa linha. O que eu venho cobrar aqui agora da Secretaria de Obras da Prefeitura, e até solicito que o líder do governo, porque muitas vezes o Simas, né, o vereador que eu tenho maior carinho, diz que a gente faz circo, faz isso, enfim, né? Não vou fazer circo, só vou vir aqui cobrar seriamente. Eu não estou cobrando, fazendo circo por mim, vereador. Estou fazendo pela comunidade. Eu já falei algumas vezes que eu sou representante da população, como o senhor é e todo outro vereador é. Então, quando o senhor fala que faz circo e tal, até fica uma situação chata para o senhor, porque a população sabe o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós somos lá a campo verificar o que está acontecendo. Então, era bom que o vereador ou quem quiser falar que Paulinho faz circo, que é bagunça, vai lá, conversa com os moradores, escuta o que eles têm para falar. Aí a opinião vai mudar. Esses moradores lá só estão cobrando que é direito. Então eu peço aqui que qualquer obra que for executada em parceria, que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, antes verifique se está todos os contratos de todos os moradores para não acontecer isso de novo na nossa cidade. E, repito, se acontecer, nós vamos ficar, eu vou ficar do lado da população, porque isso daqui não existe. Foi falta de planejamento, sim, da Secretaria de Obras da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha para hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, antes de falar sobre o assunto aqui, né, eu gostaria de agora, sim, em nome do governo municipal, fazer as considerações que eu entendo serem pertinentes em relação ao que nós tratamos agora pouco tempo atrás. Como eu falei, o governo municipal estava muito tranquilo em relação ao arquivamento da denúncia, até porque nós apresentamos documentação e temos documentações suficientes para demonstrar que ninguém praticou nenhum tipo de crime ou nenhum ato ilegal. A portaria 1646 do Ministério da Saúde, ela diz, no seu artigo 4º, que o cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são obrigatórios para todo e qualquer estabelecimento de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder aos licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, bem como as suas renovações. Ou seja, a precedência é o cadastramento. O que acontece e o que aconteceu? Nós sabemos, e já discutimos aqui várias e várias vezes nessa tribuna, que as UPAs, elas foram verdadeiros cavalos de Troia que foram dados aos municípios, né, sem qualquer condição que o município conseguisse manter as UPAs 24 horas. O custo era, a gente fez a conta aqui várias vezes, era quase 700 mil a mais por mês
para que o município, da sua parte, pudesse mantê-la aberta. Então, vários e vários municípios, praticamente todos, voltaram atrás, inclusive no Ministério da Saúde, criou-se um espaço próprio para tratar dessa readequação desses espaços, né? E até, nesse sentido, o que o município de Brusque fez? Buscou essas informações. Por isso fez a abertura do cadastramento, porque havia possibilidade, uma conversa junto ao Ministério da Saúde, que até o mês de outubro do ano passado, pudesse haver o ok por parte do Ministério para alteração e seria feito o pronto atendimento lá na Santa Terezinha, como é feito aqui na Policlínica, inclusive já com licitação já de equipamentos, material de escritórios, todos prontos, para que assim que houvesse o ok, se desse o encaminhamento e aí, de repente, essa estrutura pudesse estar funcionando a partir do início desse ano. Porém, o Ministério da Saúde, através desse departamento, ainda não deu a liberação. E como o vereador Jean falou agora há pouco, lá embaixo, quando conversamos, Jean, eu e você, vai ser um pepino para esse prefeito, essa UPA, esse espaço, esse cavalo de Troia vai continuar sendo para o próximo e tomara que não seja para o próximo ainda, porque depender dessas condições, dessas questões burocráticas, administrativas em termos de governo federal, a gente sabe que vai levar ainda, né, um bom tempo, talvez, para que isso seja resolvido. Eu concedo a parte tudo para depois. Obrigado pela parte, vereador Alessandro. Eu só não concordo com essa questão do cavalo de Troia, porque é um espaço de saúde, né? É um espaço onde a população está toda passando lá na frente, atravessando a cidade, indo lá para a Zambuja, podendo ter um espaço ali. Entende? E esse negócio de todas não existir, isso aí é que não existe. Porque tem em Florianópolis, tem em Itajaí, e tem várias cidades, tem em Chapecó, tem várias cidades hoje funcionando, né? E eu mesmo, quando o prefeito veio dizer que ia ter o espaço aberto, quando veio de Brasília, o prefeito Jonas anunciou, eu fui ali e elogiei a atitude dele como médico, né? Então, a questão de que agora dizer que não dá, tudo não dá, eu acho que não procede, sendo que tanto o secretário quanto o prefeito, né, são profissionais da saúde. Eu acho que teria que ter um carinho melhor, eu acho que não pode ser tratado dessa forma, mas entenda a sua posição. Seria isso, muito obrigado. Obrigado. Eu volto a ressaltar, vereador, o município depende do ok do Ministério da Saúde para poder fazer a readequação do espaço. E esse ok ainda não veio. Ou seja, ou o município faz o seguinte, devolve, não sei se a conta hoje está em 2, 3 milhões, que não tem, para o Ministério da Saúde, ou aguarda esse ok. E nós estamos aguardando esse ok e vamos, assim que houver a liberação, vamos fazer com que aquele espaço esteja aberto e seja um pronto atendimento, né, não 24 horas, mas, inclusive, com a possibilidade de parcerias com o Hospital Dom Joaquim, Hospital de Azambuja, que são hospitais filantrópicos. Porque a gente volta a falar, quem entende, né, quem trabalha com saúde, quem trabalha, o Dr. Celso já foi secretário, o Marcos trabalha com isso. Uma equipe de saúde num pronto atendimento para você manter, tem um custo. Para nós, se for feito, aberto como serviço público, a cada um ano essa equipe tem que ser 2. E daqui a pouco tem que ser 3, por quê? Porque a pessoa está doente, tá? Então, se você conseguir fazer com que uma entidade como o Hospital de Azambuja, eu sempre venho defendendo isso aqui, aquele espaço deve ser dado ao Hospital de Azambuja, ao Hospital Dom Joaquim, para que seja servido a população de uma forma mais rápida e com custo menor, porque é muito rápido. A gente sabe que o custo do serviço público aumenta, né, de uma forma muito mais rápida. Então, a minha opinião já dei nesse sentido. Mas assim que houver o ok, nós vamos fazer a abertura desse espaço. E antes de dar a parte, Jean, para complementar que nós temos certeza que nada estava sendo feito errado, foi questionado da mesma forma por e-mail e foi respondido pelo Departamento Kines Saúde@sc.gov.br. A resposta foi muito clara. Boa tarde. Não identifiquei nenhuma irregularidade no cadastro da unidade em questão. Sim, o primeiro procedimento é o cadastramento no Kines. A inclusão de serviços não condiciona a aprovação, porque o estabelecimento, mesmo cadastrado, pode apresentar algum erro na base local do município ou algum tipo de rejeição no banco de dados do DataSUS. A numeração do Kines é única, ou seja, não houve nenhuma irregularidade. Houve um cadastramento prévio buscando acelerar, porém não houve autorização do Ministério na oportunidade para funcionar. Ninguém recebeu 1 centavo por aquele cadastro. Ninguém recebeu 1 centavo
o secretário de saúde, a Secretaria de Saúde, né, o governo municipal, pelo cadastramento antecipado, que é possível de acordo com a portaria. Então, a tranquilidade do governo está aqui, quero deixar aqui demonstrada, né, para que a gente também não, que isso possa sair, né, para que não seja aqui entendido como uma questão política, ou coisa nesse sentido. Foi, tecnicamente, nós buscamos apresentar a documentação. Obrigado, senhor presidente. Concedo a parte, já, perdão. Obrigado, vereador. Quero dar os parabéns pela excelente explicação. Realmente trouxe aqui aquilo que a gente já sabia. Eu digo que realmente fomos atrás, buscamos as informações e buscamos solucionar os problemas, não simplesmente levantar o problema e deixar no ar. Quero deixar aqui os parabéns. E uma pergunta, Alessandro. Quanto é que hoje o município repassa para o Azambuja? Então. Mensalmente? 600 mil para compra de serviço. Isso. Fora o, né? Não repassa mais nada e aplica na UPA 24 horas da Santa Terezinha. Aí as pessoas não vão mais na Azambuja. Elas vão na Santa Terezinha, elas não passam mais na frente para ir na Azambuja. Ficam na Santa Terezinha, aí não tem UTI, aí não tem todo o equipamento que a Azambuja tem, e a prefeitura daí vai ter um espaço só dele, né? Num prédio que é dele, não é assim? Vamos parar com isso, né? Está na hora de a gente, pelo menos, parar e pensar e saber que o município não tem condições e que aquilo ali, sim, é um presente de grego, não é nem um cavalo, é um presente de grego para o município e não tem condições. Obrigado. Concedo a parte do Paulinho e depois do Dr. Celso também, se o presidente me der um minuto, né, para mim poder concluir. Obrigado, vereador. Rapidamente, não concordo, vereador Jean, eu acho que tem que investir os 600 mil lá e também na UPA, porque se a gente quer saúde para bruxos, tem que investir em tudo, né? Então a ideia dele não é boa. E falar, o vereador leu o e-mail vindo, né, do Ministério da Saúde e disse que está tudo claro. Eu só quero então que o vereador me diga na portaria onde que está dizendo que deve inserir os nomes e o horário de atendimento dos funcionários. Só me diz isso. Bom, se você vai fazer um cadastramento, vai preencher com alguma coisa, não vai botar lá pessoa que não existe, você tem que cadastrar. Ora, faz favor, né, Paulinho? Aí tu está exagerando, né? Concedo a parte, doutor Celso. Se eu vou cadastrar, eu tenho que cadastrar com informações, não com... Vereador, sim, mas o cadastro, na realidade, é um cadastro que se mantém e que é remodelado de acordo com muda, mas o Marcos está aqui e ele sabe que o Hospital da Azambuja pleiteia algumas políticas, ações de alta complexidade, que é ortopedia, neurocirurgia, e que não consegue, infelizmente não consegue. Mas, se fosse para conseguir, ele teria que ter lá uma chamada série histórica. O hospital já tinha que estar vindo fazendo esses procedimentos previamente, sem autorização e sem remuneração, para criar uma série histórica e provar que realmente tem capacidade. Então, essas ações que se faz através do CNES é um cadastramento puro e simples. O dolo, se houvesse remuneração do Ministério em cima dessa equipe que está lá, que não existe, né? E tivesse aí a prefeitura se prevalecendo desse item. Então, não existe dolo. Um minuto para concluir, vereador. Concluir realmente, então, né, deixar aqui a manifestação do governo na questão de tranquilidade. Em relação ao que o Paulinho acabou de mostrar ali, também, Paulinho, a questão da Eugênio Brandi, é isso? Eugênio Brandi, né, na Limeira. A informação que nós temos é que essas obras são muito antigas e que, inclusive, Minha Casa Minha Vida, né, projetos, né, aprovados, então vamos buscar essas condições realmente para verificar o que é isso. Em relação à rua do calçamento ali, segundo o Ricardo me passou agora há pouco, estavam trabalhando ontem lá, tá, e hoje, mas vou trazer essas informações mais claras também, né, e da mesma forma que eu acho que nós temos que fiscalizar, mas também buscar o melhor possível para nossas comunidades. E aí eu fico aqui o pedido para que nós possamos estou apresentando semana que vem aqui um ofício para um requerimento para que nós possamos, para concluir, senhor presidente, uma escola. A excelência tem mais 30 segundos aí. Eu vou, a excelência que é lá da Limeira, eu acho que, né, pode também colaborar com assinaturas do pessoal, né, para que nós tenhamos, porque hoje o bairro Limeira, com o tamanho que ele já se encontra, né, comporta uma escola de ensino médio, se houver a possibilidade de parceria entre o município, cessão de espaço, alguma coisa assim, mas nós temos que buscar realmente ações nesse sentido que possam, né, aderir à coletividade como um todo. Primeiramente, senhor presidente, para concluir o raciocínio, o pensamento
das explicações pessoais que eu ocupei na última, e são 10 minutos, só para concluir, dizer que o nosso governador, se não fosse o 17, não seria governador. Se ele fosse candidato a qualquer outra sigla, não seria governador. Então ele foi eleito na onda Bolsonaro. Assim como alguns deputados, tanto estaduais como federais, por esse Brasil todo, se elegeram nas costas do 17. Então, eu vejo que o nosso governador, ele tinha que ser um pouco mais coerente em termos, porque se ele está lá, mesmo não foi preparado para estar, não foi preparado para ser governo, mas ele está lá, porque a onda 17 colocou ele lá. Mas de qualquer forma, também a ingratidão vem. Você vê que esta semana ele escolheu como líder de seu governo quem? Uma deputada que é do Fórum, faz parte daquele grupo comunista do PDT. Então, acho que ele quis ter escolhido uma pessoa mais do ninho, para ele ser um pouco coerente. Mas, de qualquer forma, nós desejamos, porque é o nosso governador, e o respeitamos como governador, quer queira ou você não queira, e desejamos que faça uma boa gestão. Isso é o nosso pensamento e a nossa vontade e o nosso querer. Porque torcemos sim para todos os governantes façam um bom governo, porque quem ganha é o cidadão. Se ele fizer um mau governo, o prejuízo é do cidadão. Então, por isso, nós torcemos sim para que ele faça um bom governo, mesmo com uma série de dificuldades de preparo, etc. tal. Mas para isso ele pode se assessorar muito bem, que ele poderá lograr algum êxito e deixar de ser um pouco teimoso. Mas sucesso, que o sucesso de Carlos Moisés à frente do governo do Estado é o sucesso de Santa Catarina, é o sucesso de todos nós. Para bem-estar de dias melhores para os catarinenses. Nós queremos agora fazer alguns comentários, que nós lemos toda a inicial da denúncia e pelo decreto 2001, no seu artigo 4º, inciso 1, é muito claro, jamais o Executivo interferiu, impedir o funcionamento da Câmara. O funcionamento da Câmara é da instituição. E também em nenhum momento teve algum vereador que foi intimado e de qualquer outra forma notificado, deixando de exercer suas funções. As funções são regimentais e para isso ele foi eleito. Ele é o legítimo representante do povo e ele tem seu direito de bem defender. É claro que nesse afã houve alguns atropelos, alguma intenção de tirar algum proveito. O vereador Simas explicou bastante bem. E esta UPA está dando dor de cabeça desde quando o prefeito era Paulo. Veio o Prudêncio, acho que era 1.600.000, 1.700.000 que tinha que devolver ou botasse ela a funcionar. E provavelmente vai dar muita dor de cabeça para os outros que virão. Por quê? O ponto-chave é a falta de recurso. Se tivesse recurso em abundância, a saúde está gastando uma média de 30% e tem dificuldades e tem problemas. Porque a cidade cresce de forma desordenada, as pessoas que aqui vêm, eles necessitam de amparo. E então vai cada vez mais, Brusque vai crescendo desordenadamente e
E o município hoje é o grande responsável pelo Sistema Único de Saúde. E haja recursos. O bom seria se pudesse fazer aquela policlínica, estivesse funcionando redondo, atender o povo de Santa Terezinha e adjacências. Claro que ia aliviar a Zambuja. Mas não está funcionando porque desde o tempo do prefeito Paulo, que ficou para terminar, desde o prefeito Prudêncio, faltou o quê? Recursos. Por isso é que ela está nessa pendenga. E queremos dizer mais. Por que nós votamos pelo arquivamento? Ora, falta de substância. Para tu, nessa petição que de encaminhamento, está pedindo a cassação. Como falou bem o vereador Celso, qual é o dolo cometido? Qual é o crime, improbidade? Então, se eu votar pelo procedimento de continuar, eu tenho que estar cônscio, certeza dos fundamentos que levaram ao crime. E buscar o crime, o dolo, está difícil para achar. Então não é assim caçar. Então se não cabe a cassação, não tem fundamento suficiente, como também do Paulinho não tem, eu sou pelo arquivamento das duas. Certo? Então nós temos que ter maturidade e pensar na governabilidade. A insegurança jurídica que isso traria para o município era só prejuízo, porque seria mais uma decisão política do que constitucional. Falta fundamentação jurídica para se chegar a uma cassação. Isso não é bem assim. Então, por isso, nós optamos pelo arquivamento, como também o próximo, se chegar, pode contar comigo que vai ser assim também. Porque nós não concordamos que nós temos a responsabilidade da governabilidade, que governo, nós somos muito mais governo. A responsabilidade de governar que o próprio executivo, que tudo passa por aqui. Concedo a parte ao nobre vereador. Obrigado pela parte, vereador José Zancanaro. Eu concordo de tudo, muitas coisas que o senhor comentou, mesmo porque aceitar o pedido, né, para poder verificar, né, que no entendimento aqui, teria que se ver, porque toda a estrutura da administração agora vão usar para metralhar um vereador que vai estar fazendo o trabalho dele. Né? Só essa questão, mas eu concordo com Vossa Excelência. Sofre um processo de cassação, é lógico, teve um monte de políticos que se reuniram, cassaram um prefeito, né? E hoje estão aí vendo o que aconteceu com a cidade. Não adianta nós aqui falar, a população lá fora fala, mas eu concordo em parte com como o senhor coloca. Seria isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela parte, nobre vereador, que nós temos que ter muita responsabilidade. Primeiramente, a insegurança jurídica que ia trazer para a cidade, e sem fundamentos, para nós aceitarmos essa premissa da denúncia, para dar procedimento, e lá na frente, se eu para mim votar pelo procedimento, eu tinha que estar cônscio, com convicção de irregularidades fundamentadas, não por supostas irregularidades. Por isso, nós votamos pelo não procedimento, porque também nós não votaríamos na cassação, como também é pleiteado. Nós queremos cumprimentar a todos, que aqui é um fórum de debates, cada um exprime a sua ideia e defende o seu habitat, de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus interesses, porque aqui seria uma decisão mais política do que jurídica. E nós vamos trazer insegurança jurídica para o município. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O que me traz aqui hoje é referente a uma indicação que eu fiz no dia 10 de 9 de 2019. Eu vou ler uma parte aqui. Considerando as obras de adequação que estão sendo realizadas nas futuras dependências do Fórum Trabalhista de Brusque, o vereador abaixo assinado, com amparo regimental, respeitosamente solicita esta digna presidência seja adotada a seguinte medida. Envio de expediente ao senhor Robert Staloski, do setor de apoio de administração do Fórum e da Central de Mandados de Brusque, solicitando que se proceda com a realização de estudos objetivando a adequação do passeio existente na testada do imóvel onde se destinará
a nova sede do fórum na rua Padre Gattoni, que é a rua do lado da Igreja Matriz, que vai de encontro ao Colégio São Luís, né? Para que se atenda às condições ideais de acessibilidade. Né? E aí, eu li uma matéria do jornal Município, do dia... semana passada, né? Uma matéria do jornal Município, que falava que... coloca ali a matéria do jornal Município, a última foto, que falava isso, ó, a entrega do novo prédio da Justiça do Trabalho em Brusque é adiada. Então, está ali o novo prédio, só que os motivos que ali falam que foi adiada não tem nada a ver com aquele pedido que eu fiz, que é o pedido de mobilidade. É por conta de instalação de computadores, de telefone, e que a obra que eu conversando com o responsável lá, foi semana passada, ele disse que a parte ali da subida da Padre Gattoni, que essa subida ali, já está concluída. Então, se vocês verem ali, pode passar a próxima foto, essa é a Padre Gattoni. Do lado direito lá, pode mais, Cláudio, ali, ó, não tem passeio, né, não tem calçada, no caso, e do lado esquerdo aqui, tem o problema. Pode passar? Então, ficou assim, ó, com o término da obra. Então, do lado de lá não tem calçada, e do lado de cá, eles aumentaram o tamanho do poste, que era de 20, botaram de 40, já não passava ninguém antes, e agora mesmo que não passa nem cadeirante, até mesmo uma pessoa normal, fica difícil de passar, tem que ser bem magrinho ali para passar. A gente tem a filmagem lá do... Isso foi, que na verdade eu fui outro dia lá, mas não tinha, mas o seu Cláudio fez filmagem hoje na saída da escola do Colégio São Luís. Então os alunos, está vendo, descendo lá pelo lado direito, no meio da estrada, porque do lado de lá não tem como passar. Conceda a parte ao vereador Lima, pode ir. Faz acho que uns... Obrigado, vereador Queca. Faz acho que uns 50 ou 60 dias, nós trouxemos também a mesma reivindicação. Eu acredito que se colocarem atenção, e agora com a sua manifestação, colocarem atenção, porque ali são vagas ruins de estacionar. Se removerem aquelas 5 ou 6 vagas da subida, não vai fazer falta nenhuma para as vagas do centro e vai poder se fazer uma calçada decente para oferecer segurança para as crianças que sobem ou descem ali. Levando até em consideração que um carro na subida em um dia de chuva, ele pode derrapar e prensar alguém naquele muro ali. Parabéns. Com certeza, obrigado, doutor Lima. E assim, isso que o doutor Lima falou, eles até falaram que ia fazer, mas até agora não foi feito nada, continua ali. Quando eu fui, no ano passado, lá em outubro, que eu conversei com esse senhor, né, ele falou para me conversar com o engenheiro responsável, eu fui lá na obra, conversei com o engenheiro responsável, ele falou que a mudança nesse projeto aí, da calçada ali, né, dependeria do IBPLAN, de uma autorização. Eu tive lá no IBPLAN, conversei com o responsável, o Rogério, deixei o número do celular desse senhor, que é o responsável pela obra, o Rogério, ele ficou de conversar, e infelizmente nada foi feito. Coloca ali de novo, seu Cláudio, aquela foto bem próxima ali do... acho que seria bem fácil, antes de terminar a obra ali, porque não tinha sido feito quase que nada, fazer um recuo, mais em cima, a outra, aqui, essa aqui, ó, a calçada vem aqui, né, não precisaria nem tirar a vaga de carro, era só levar um pouquinho mais para dentro aqui, levar reto até em cima, porque lá na frente tem um outro poste que também atrapalha os pedestres. Então quem chega ali tem que passar por fora, se tem carro, passar por fora, e dia de movimento ali é o caos. Então, eu gostaria que, eu acho que acho que aí é a Secretaria de Obras, né, com o IBPLAN, então que se faça essa parte ali, tire ali
a parte do estacionamento, pelo menos umas 2 vagas ali e no outro poste, para que se resolva esse problema. Ou, sei lá, não sei se consegue se fazer uma calçada do lado direito, que talvez eu acho que seja mais difícil. Mas que se resolva isso aí, porque eu acho que é no centro da cidade, é uma área de muito movimento. Imagina depois que vai estar funcionando, né? A Justiça de Trabalho ali, vai aumentar o movimento. Muita gente deixa o carro no estacionamento ali em cima para descer, para ir no centro, fazer compra, para ir no banco. Eu acho que isso aí seria uma obra importante e com muita emergência para se fazer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de justificar a ausência do vereador Leonardo Schmidt, que ele passou mal e teve que ser levado ao hospital para ser medicado. Em discussão e votação única, projeto de lei 03, de 30 de janeiro de 2020, autoriza o município de Brusque a desmembrar e permutar áreas de terra, menciona e dá outras providências. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Brusque autorizado a desmembrar uma área de 200 metros quadrados de uma área maior de sua propriedade, com a área total de 8.947,50 metros quadrados, localizado no bairro Santa Luzia, registrado no cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque, sob matrícula número 65141. Artigo 2º. Fica a empresa Materiais de Construção UOL Silva Limitada, autorizada a desmembrar de sua área maior 706,43 metros quadrados, registrado no cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque, sob a matrícula 51.242, a área de 324,40 metros quadrados. Artigo 3º. O município de Brusque está autorizado a permutar a área a ser desmembrada de 200 metros quadrados, descritas no artigo 1º desta lei, com a área de 324,40 metros quadrados pertencentes à empresa Materiais de Construção UOL Silva Limitada, descrita no artigo anterior. Parágrafo 1º. Sobre a área ser dada em permuta pela empresa Materiais de Construção UOL Silva Limitada, será implantada via pública para acesso ao Centro de Educação Infantil Clara Maria Furtado, situado no bairro Santa Luzia. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Não existirá qualquer obrigação de indenização compensatória em razão da diferença de valores entre as áreas a serem permutadas. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal arcará com todas as despesas de escrituração e respectivos assentamentos registrais nos imóveis objeto da permuta. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, 30 de janeiro de 2020, assina Jonas Oscar Paigli, prefeito municipal. O presente projeto recebeu parecer das comissões em conjunto com o seguinte teor. O projeto em questão prevê o desmembramento e permuta de área de terra. Quanto aos aspectos constitucional e legal, a proposta atende à legislação pertinente, viabilizando assim a sua tramitação regimental. Do mesmo modo, inexistem irregularidades a apontar quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Por fim, a matéria apresenta relevante interesse público, uma vez que a área objeto de permuta destina-se à abertura de via pública para acesso ao Centro de Educação Infantil Clara Maria Furtado, no bairro Santa Luzia. Sendo assim, o projeto está apto para o seu regular prosseguimento. Brusque, 17 de fevereiro de 2020. Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão. Cleito Luiz Bittelbrum, membro. E David Luiz da Silva, membro. Gerson Luiz Morelli, membro. Relator Leonardo Schmidt. Marcos Deichmann, membro. Paulo Rodrigues Sestem, membro. E Sebastião Sfer de Lima, membro. Está em discussão única. Havendo quem queira discutir, em votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 69 de 2019, que institui a Semana das Etnias do município de Brusque. Está em discussão. Com a palavra o vereador Gerson Luiz Morelli. Esse projeto é de minha autoria, né? Eu tenho a sensação que o plenário vai confirmar a votação da semana passada, né? Da mesma forma, acredito que o prefeito Jonas irá sancionar essa lei, e com essa base legal, espero que a Fundação Cultural possa celebrar sempre no mês de novembro a Semana das Etnias. Mas não basta só isso. Nós precisamos de políticas públicas eficazes na promoção de ações sociais, culturais, educativas por meio de feiras, festivais, palestras, momentos de trocas entre as culturas, ou qualquer outros meios pertinentes relacionados à valorização e respeito das diversas culturas e da diversidade étnico-racial. Hoje aqui em Brusque, né, nós já formamos uma sociedade bastante diversificada, enriquecida pelos valores culturais dos gaúchos, né, dos paranaenses, baianos, paraenses, entre outros, mas também não podemos esquecer das nossas origens, dos nossos colonizadores, os alemães, os italianos, os poloneses. Também não podemos deixar de ter um olhar muito especial agora, principalmente a gente vê até algumas manchetes por aí de principalmente os venezuelanos pedindo emprego, um olhar especial para os refugiados, né, os haitianos, os venezuelanos, que já chegaram faz tempo na nossa cidade e que precisam do nosso acolhimento. Repito, nós precisamos de políticas públicas que resgatem a cultura dos nossos povos de origem, grupos de dança, grupo de canto. Hoje a gente só tem, eu acho, em Brusque, o grupo de canto alemão, que das pessoas ali da comunidade luterana, que não se tem grupos de dança. Quando se tem a FENARRECO, se traz banda de fora, se traz grupos para dançar de fora, nós não temos nada aqui. Isso tudo é um custo, por isso que a FENARRECO dá prejuízo, porque traz tudo de fora e não se faz nenhum projeto aqui dentro. Precisamos de políticas públicas que ajudem a colocar esses irmãos refugiados no mercado de trabalho. Em cada semáforo de Brusque tenha um venezuelano pedindo emprego, pedindo dinheiro para comprar fralda, para comida. Então, tem que ter políticas públicas para empregar esse pessoal. Precisamos de políticas públicas e precisamos também de espaços públicos que oportunizem momentos de lazer, da prática esportiva e da recreação para todos, enfim, para todos, para os refugiados, para a população de Brusque em geral, mas principalmente para esse povo que só vem aqui, trabalha, chega no final de semana, não tem nada para fazer. Aí vai para o boteco, tomar cerveja e coisas assim. Ontem, eu acho, hoje ainda tinha uma manchete no jornal que foram tiradas lá uma caixa de som lá na Zambuja, porque eles estavam com o som muito alto. Mas o que eles vão fazer também, né? Se não tem um espaço adequado para eles e fazer a festinha deles, a festa para eles dançarem, um local adequado para eles dançarem. Então eles têm que fazer, eles fazem na calçada e aí fica atrapalhando as outras pessoas. E eu acho que é isso, né? A gente tem que, a partir desse projeto, que eu espero que vai ser confirmado hoje, a gente então fazer essas... Concedo uma parte ao vereador Jean Pirola. Quero dar os parabéns a esse projeto, realmente é merecedor. Nós sabemos que Brusque é uma cidade que é colonizada por várias etnias, né? Não é só o alemão, o italiano, o polaco, mas é o nordestino, é o gaúcho, é o próprio catarinense de outras regiões, enfim. Mas eu queria também enaltecer o trabalho da Anneleide Feuser, que também ela dá aula de língua portuguesa para os haitianos e utiliza a escola aqui no Steffen, de forma gratuita, voluntária,
para turmas de 40, 50 alunos por aula. E por esse motivo de ela fazer esse trabalho, que já foi inclusive manchete na nossa mídia, muitos conseguem um emprego porque eles conseguem agora se comunicar com o empregador. Então, vejam a importância que é, às vezes, a gente lembrar das etnias e lembrar das pessoas que também fazem esse trabalho, colaborando para o bem-estar das pessoas. Obrigado, Jean. Eu acho que, além desse trabalho, né, que é feito voluntário, também tem que ter as políticas públicas, né? E parabenizo também ela, eu também já ouvi a reportagem, porque ela está conseguindo colocar, né, passar a língua para esses refugiados. Obrigado pela parte, vereador Queca, parabenizo Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é um projeto que será aprovado. Essa questão que foi colocada aqui pelo vereador Jean, naquela região lá é muito importante, porque é uma região onde tem bastante pessoas que precisam, né, dessa contribuição, né, sem dúvida nenhuma, é um trabalho extraordinário. E também é uma maneira também de também agradecer as pessoas que também já vieram há muitos e muitos anos atrás para a nossa cidade, não só quem está vindo agora, mas quem também já veio contribuindo, trabalhando, formando família, que eu sempre digo que a pessoa, quando escolhe nossa cidade para viver, a partir da hora que ela compra um pastel, ela já faz parte da cidade, né? E, infelizmente, com esse projeto que o senhor ia fazer, coroando junto com a Felicitar, que era uma festa que fazia junto com todas as culturas do nosso município, infelizmente não tem, porque esse projeto do senhor ia ser bacana para poder estar coroando esse projeto. Seria isso, muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tuta. E é isso, eu acho que, né, que resgatar, né, eu sou de origem alemã, mas minha mãe era italiana, sou um misto sou de origem italiana, minha avó era alemã, então a gente tem esse misto. Aqui eu acho que muita gente aqui é de origem italiana, alemã, polonesa. Eu acho que tem que se resgatar isso. Outras cidades a gente vê, Blumenau, Pomerode, né, eles fazem a festa, mas além da festa tem outras coisas por trás. Eles cultivam as danças, as bandas, os grupos de canto, né? E a gente, infelizmente, deixou morrer um pouco isso na cidade de Brusque. Eu acho que tem que ser voltado a trabalhar nas escolas, trabalhar nas escolas, as línguas, escola particular, o Colégio Consul, trabalha com a língua alemã. Quantos projetos a gente faz aí para a própria Prefeitura de Brusque, vai para a Alemanha, conhecer a cultura de lá. Então, acho que isso é importante, a gente resgatar essa cultura dos nossos povos. Eu acho que só assim, né, então a gente vai poder dar uma vida mais digna, com menos sofrimento para esse pessoal que vem, que a gente encontra por aí, que estão precisando muito do apoio da população brusquense. Seria isso, muito obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Em discussão e votação única também o projeto de lei número 01/2020, altera dispositivos da lei número 941, de 26 de novembro de 1980, que denominou via pública a rua Ângelo Lussoli. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 2º e insere o artigo 3º, a Lei número 941, de 26 de novembro de 1980, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A artéria a ser denominada possui extensão de 1.269 metros, tendo a pista largura de 7 metros e passeios de 1,5 metro para cada lado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2020, assina Paulo Rodrigo Sestrem, vereador. O presente projeto recebeu o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação com o seguinte teor. Considerando a apresentação a esta comissão, nos termos da legislação em vigor,
do projeto de lei que altera dispositivos da Lei Ordinária número 941/80. A alteração volta-se à expansão da Rua Ângelo Soli, passando a constar com uma extensão de 1.269 metros. Anexos aos autos, em deferimento à alteração, encontram-se o mapa da localização da via e o parecer técnico, elaborados pelo IBPLAN, datados de outubro de 2019. Assim, verificando-se que a documentação apensa obedece aos parâmetros de legalidade e constitucionalidade e não tendo sido averiguado óbices à proposta, manifestamos-nos pelo prosseguimento do presente projeto de lei. Brusque, 11 de fevereiro de 2020, assina o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, Davis da Silva, membro, e Marcos Deichmann, relator. Está em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes, em votação única. Requerimento número 6/2020. O vereador que subscreve com amparo regimental requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a formalização de convite ao senhor Júlio Atanásio Gevaerde, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Comusa, de Brusque, para comparecer perante esta casa em reunião plenária ordinária, a fim de discorrer acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo referido órgão. Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020, Celso Carlos Emílio da Silva, vereador. Está em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Moção número 2/2020. O vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, envio do expediente ao governador do Estado de Santa Catarina e ao secretário de Segurança Pública, manifestando apoio desta Casa ao pleito reivindicado pela Associação das Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC, voltado à reposição integral das perdas inflacionárias no período compreendido entre 2014 a 2019. Sabe-se que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são referência de qualidade e excelência em nossa cidade, e motivo pelo qual, por muitas vezes, receberam honrarias por meio desta Casa. Neste sentido, este legislador entende ser crucial que toda a sociedade se junte com o amparo de seus representantes para apoiar o pleito da PRASC, no intuito de que esses profissionais tenham reconhecido seu direito à reposição salarial, cuja defasagem atual alcança os quase 40%. Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020, assina Marcos Deichmann, vereador. Está em discussão. A palavra o autor da presente moção, vereador Marcos Deichmann. A moção foi de minha autoria, mas eu fui procurado pelos membros da PRASC, que é a Associação de Praças de Santa Catarina, e essa movimentação, essa mobilização está ocorrendo em praticamente todas as câmaras de vereadores dos municípios de Santa Catarina. Então foi uma solicitação do próprio presidente, e eu vou ler aqui o documento na qual um membro da Polícia Militar e um membro do Corpo de Bombeiros enviaram este vereador para que a gente pudesse solicitar essa moção, então, direcionada ao governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública. Então eu vou ler para vocês entenderem o intuito da moção. A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC, por meio de seu presidente, subtenente João Carlos Paulic, solicita à Câmara de Vereadores do município de Brusque uma moção de apoio ao pleito junto ao governo do Estado de Santa Catarina pela reposição das perdas inflacionárias que atingem a categoria, que não recebeu nenhum reajuste desde o ano de 2014. Nesse momento, o governo do Estado está oferecendo 12,5% de reposição inflacionária, a ser pago em 3 anos, o que é, na análise da PRASC, muito aquém das perdas sofridas pelos militares estaduais em razão dos 6 anos sem qualquer reposição, o que culminou na categoria acumular 40% de perdas. Sendo assim, a PRASC considera a maior entidade da categoria no Brasil,
com mais de 14 mil militares associados, entre policiais e bombeiros militares. Pede o apoio deste Parlamento Municipal na luta pela valorização da segurança pública catarinense, considerada a melhor do Brasil. O objeto da presente moção de apoio é para que o excelentíssimo senhor governador honre com o pagamento das perdas inflacionárias dos anos de 2014 a 2019. Então, isso, na verdade, estou solicitando ao Parlamento aqui, a todos os vereadores que quiserem, né, pediram, né, o subtenente lá, que é o presidente da prática, os membros da Corporação da Polícia Militar e dos Bombeiros, pediram a todos os vereadores que entrassem, né, em apoio para que eles pudessem ter esse ressarcimento das perdas salariais, porque uma dos itens, né, de uma das colocações de campanha, até a nível nacional, estadual, né, na última ação, é a valorização e investimento em segurança pública. Foi uma das principais. Então, como se fazer investimento se você não consegue valorizar o profissional que está ali na segurança pública? Então, essa é o pedido de apoio que a prática vem por meio deste vereador solicitar a todos os vereadores aqui. Eu peço, né, encarecidamente que se pudessem assinar a moção juntamente com este vereador, que a gente pudesse enviar, então, esse pedido de apoio ao governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública, para que reveja com carinho, né, e cumpra com aquilo que foi colocado em campanha até, que é a valorização, né, o investimento em segurança pública. O investimento não é só em material, mas sim na questão humana, material humano, que são as pessoas que estão na linha de frente defendendo as famílias da cidade do estado de Santa Catarina. Concedo a parte aí, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador Mar. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque esse requerimento, essa moção, quando vem a esta casa, por várias vezes a gente teve, né, tanto polícia militar, bombeiro, polícia civil nesta casa, e todas as vezes que eles estiveram aqui, né, expuseram aqui o trabalho que é feito na nossa cidade, na nossa região, né, e de parabéns, né, de grande valia. Então, vamos dizer que pode se tratar como um aumento, né, é um investimento, né, no ponto de vista, né, que eu acho para Vossa Excelência também, é um investimento na própria segurança pública do nosso Estado, né? Mas eu acredito que o governador, como é da área dele, né, eu acho que de repente é capaz dele botar a mão no coração e sem dúvida nenhuma ver que é de grande valia. Obrigado, vereador Tuta. E, na verdade, assim, até não é considerado um aumento, uma reposição, né? Se estivesse atualizado e fosse um valor a mais, aí sim seria um aumento. Mas, na verdade, aqui seria uma reposição do que já vem em atraso desde 2014. Então, é isso que eles estão solicitando, então, para que seja reconsiderado. Então, peço, né, aos vereadores e à Câmara, a mesa diretora, para que assinem juntamente essa moção, que a gente possa, então, enviar nessa solicitação ao nosso governador do Estado, né, em defesa aos nossos policiais militares e ao Corpo de Bombeiros da cidade de Brusque e também de todo o Estado de Santa Catarina. Depois, né, se acharem viável, até o subtenente João Carlos Paulic, que é o presidente hoje da APRASC, solicitou até que se a gente pudesse registrar, né, uma foto com os vereadores apoiando a causa e a gente pudesse enviar também, eles vão publicar, né, nas redes deles, para que a gente possa também ter essa força da Câmara Municipal de Brusque, né, em apoio a esses militares. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de informação número 4/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque. Os vereadores abaixo subscritos, com amparo regimental, requerem a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, envio do expediente ao prefeito municipal solicitando o seguinte documento: relação contendo o nome, cargo, lotação e respectiva data de investidura de funcionários nomeados em funções de confiança ou em cargos em comissão da administração direta e indireta do município a partir de outubro de 2019 até a presente data. Justificativa para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020, assinam Paulo Rodrigues Sestrem, vereador, Claudemir Duarte, vereador, Gerson Luiz Morelli, vereador, Marcos Dacho, vereador, e Sebastião Alexandre de Ferreira de Lima, vereador. Está em discussão? Em votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de informação número 5/2020. O vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio de expediente ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações: encaminhar a esta casa cópia de todos os documentos expedidos pelos órgãos municipais, IBPLAN, DGI, Secretaria de Obras, Fundema, Defesa Civil e SAMAI, dentre outros, que subsidiaram a emissão de licenças, projetos e notificações, dentre outros, para a execução das obras da MM Empreendimentos Imobiliários, EIRELI, realizados no imóvel de matrícula número 63.737, do livro 2, situado na rua AC 020, transversal que parte da rua Augusto Bento de Melo, sem número, bairro Águas Claras. Justificativa para fins de fiscalização. Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020, assina Marcos Dashman, vereador. Está em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Consulta o primeiro secretário se alguma inscrição, não existindo nenhuma inscrição, explicações pessoais. Consulto presidente. Questão de ordem. Não, questão de ordem, vereador. Eu gostaria de, Vossa Excelência vai fazer a consulta, mas até para justificar também, nós temos os dois projetos ali, né, um que foi o termo de permuta, a permuta feita com uma empresa, e temos a doação, que é outro projeto, e a equipe da Procuradoria não tinha localizado o termo de doação. E até amanhã a gente encaminha para cá, e se fosse possível, como a gente tem a terceira sessão, se a gente pudesse fazer quinta-feira, às 13 horas, a sessão, a gente já traz esse termo de doação, porque não é uma questão da Prefeitura, e sim da comunidade como um todo. A Prefeitura precisa iniciar o enroncamento, e as melhorias lá, o Léo, que infelizmente não pôde estar aqui, né, sabe disso, da necessidade, e nós não podemos mexer, né, no terreno particular até que haja esse ok aqui da casa. Então, se nós pudéssemos fazer, até porque semana que vem, né, semana já mais curta, a gente pudesse fazer quinta-feira a sessão, às 13 horas, para que a gente possa encaminhar isso para cima, para que o município, a partir da quinta-feira ou da sexta, já comece a fazer esse trabalho do enroncamento. Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu quero só informar ao plenário que quinta-feira o plenário está cedido para o Grupia, né, o dia inteiro, até às 17 horas, a não ser que nós fizermos às 18 horas a sessão. Se o plenário concordar... Senhor presidente, eu tenho outra sugestão. Eu sugeria, né, com a quiescência do plenário, de Vossa Excelência, então que se fizesse gestão ordinária daqui a 2 minutos, para voltar... Não está aqui o projeto? Aí quem garante que quinta-feira está aqui? Aí acaba convocando para uma extraordinária, e aí se o projeto vem, tem que baixar para as comissões para análise, parecer, fica meio complicado, né? E eis a questão. Mas Vossa Excelência que decide o plenário. Nós temos mais uma sessão para fazer esse mês, ordinária. Podemos até fazer mais, mas legalmente mais uma. Agora o plenário decide. Se o plenário concordar, nós marcamos a sessão. Pode ser para amanhã, quarta-feira, então? Amanhã, dia 19, às 13 horas? Todo mundo concorda? Então está. Pois não, vereador Marcos. Questão de ordem, senhor presidente. Essa sessão vai ser só para deliberar o projeto, ou vai ser uma sessão ordinária normal, na qual vai ter discussão, tudo mais? Então, só lembrando que amanhã foi marcada eu acho que nós temos, não sei se tem reunião, só que fica difícil, em cima da hora, marcar uma reunião por causa de um projeto que eu acho que o documento está na Prefeitura, só não estão achando, e precisa, acho que, 2 votações, e a gente, uma só. Então, assim, nós fazer uma reunião por causa, devido a um projeto que vai ser subsequente a esta, que foi hoje, não vai ter matéria suficiente até para se colocar, eu acredito até para discussão, que a maioria já discutiu hoje, e semana que vem não fazer sessão. Então, que se faça uma extraordinária amanhã para votar só o projeto, e quinta-feira que vem que se faça a sessão ordinária.
Agora, fazer uma manhã, tarde, para matar da semana que vem, ficar 2 semanas sem sessão, sei lá, mas a maioria vence aqui. Vereador, bem lembrado aqui pelo nosso assessor, é que dia 27 também nós temos a votação das contas da Prefeitura. E a sessão é única e exclusivamente para votar as contas. Então, nós teríamos, na verdade, que fazer essa semana mesmo. Né? Vocês que sabem, se o plenário concordar. Pode ser amanhã, às 13 horas, então? Então tá, então fica marcado para amanhã, dia 19, às 13 horas, a sessão extraordinária. Está encerrada, pois não? Desse projeto, só desse projeto. Está encerrada a sessão.